Renovando a mente com Provérbios, dia 29 de outubro, Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não seja uma pessoa que persiste em se manter no erro. Se você já foi corrigido, se o seu esposo já fez algum comentário a respeito de algum comportamento seu que ele não gosta, pense a respeito disso. Se a sua esposa já fez algum comentário a seu respeito, pense a respeito disso. Quando uma pessoa investe no seu casamento, ela realmente dá importância para aquilo que o cônjuge lhe fala. Se o seu filho já falou a você que não gosta de certas brincadeiras que você faz com ele, também repense. A Bíblia fala: não provoqueis a ira aos vossos filhos. E se as pessoas que estão à sua volta já te repreenderam, dizendo: não faça mais essa brincadeira comigo, não faça essa brincadeira com a pessoa. A pessoa está dizendo a você quais são os limites dela. Existem pessoas que são chatas, que elas ficam insistindo em fazer as mesmas brincadeiras com as pessoas. E às vezes a pessoa já disse: eu não gosto que você faça isso, e aí que a pessoa fica incomodando a outra pessoa. Então, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. De repente, a pessoa passa a considerar que você está fazendo um bullying com ela, e aí ela tem uma reação inesperada. Você nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Cada pessoa tem um limite. Você precisa repensar em relação ao modo como você trata as pessoas. Então, esse versículo primeiro nos fala que quando nós somos repreendidos em relação a alguma coisa, nós estamos sendo avisados. E quando estamos sendo avisados, aquele que é prudente presta atenção em relação aos seus limites. Versículo 2: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 2 nos fala a respeito de eleições. Nos fala a respeito também de liderança na igreja, liderança nos negócios, liderança na empresa. Quando alguém que domina é um justo, que realiza as coisas com justiça, todos ficam felizes. Mas quando alguém se torna supervisor, líder, chefe, ou um político, ou alguma autoridade e é uma pessoa ímpia, aí ocorrem sofrimentos. Então, o versículo 2 traz uma orientação de que devemos escolher bem os nossos representantes e que devemos participar das eleições prestando atenção, tomando conhecimento a respeito dos candidatos e do seu passado, para que nós possamos eleger bem os nossos representantes. Você sabia que existem eleições para a escolha dos conselheiros tutelares e que qualquer pessoa pode participar dessa eleição tendo título de eleitor? Muitas pessoas não sabem disso. Então, você pode começar a se inteirar na sua cidade sobre o período em que ocorrem as eleições e conhecer os candidatos e votar neles, porque pode ser que esses conselheiros tutelares assumam a responsabilidade de cuidar dos casos que envolvem crianças e adolescentes na sua cidade. Versículo 3: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O versículo 3 fala que a sabedoria está em fugir de todo tipo de fornicação.
Fornicação é a intimidade antes do casamento. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão propagando que desde que você seja solteiro, você pode sair com quem você quiser, na hora que você quiser, com quantas pessoas você quiser, porque está tudo normal. Basta você dizer e ser honesto de que você quer apenas algo casual, e se existe concordância, então está tudo bem. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o nosso corpo é um santuário, é o templo do Espírito Santo. E se você deseja ser alguém que tem um relacionamento e uma amizade com Deus, então você vai renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus disse que todo aquele que quiser me seguir, a primeira coisa que precisa fazer é renunciar às suas próprias vontades. A segunda coisa que precisa fazer é tomar uma cruz sobre si para carregá-la. E então poderá segui-lo. Existem dois requisitos: a renúncia e depois o carregamento de uma cruz. A renúncia se refere às suas vontades. E Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: eu não sei como que eu acabei casando com essa mulher. Eu não sei como que eu acabei casando com esse homem. Eram pessoas que saíam e de repente conheceram uma mulher estranha. Lá em Provérbios, no capítulo, no capítulo 5, fala a respeito de preservar o seu casamento. No capítulo 6, na parte final, fala sobre não se envolver em adultério, porque aquele que se envolve com uma mulher casada é falto de entendimento e corre o risco de, no dia em que encontrar o marido, não receber o perdão, porque no dia do ciúme a vingança será certa. E no capítulo 7 fala a respeito de uma mulher adúltera que foi atrás de um jovem e o convidou para intimidade, dizendo que o seu marido pegou um saquetel de dinheiro, foi para muito longe e não haveria de voltar tão cedo. E aquele jovem, segundo Provérbios capítulo 7, vai atrás daquela mulher como o boi vai para o matadouro. E o texto fala: quem tem sabedoria, alegra seu pai, quem tem sabedoria, foge da prostituição, foge da fornicação, foge do adultério. A palavra prostitutas aqui no versículo 3 se refere a todo tipo de pessoa que se entrega para a promiscuidade. E quem se envolve com isso desperdiça a fazenda. Tem muitas pessoas que se envolveram com isso e desperdiçaram o patrimônio do seu casamento. Se você conhece alguém que tem caminhado na fornicação, você precisa se afastar dessa pessoa, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você andar demais com essas pessoas, elas vão ficar todos os dias semeando a ideia na sua mente. Não tem problema nenhum. Você está sendo careta. O pastor está sendo muito chato. O pastor é muito retrógrado. A palavra de Deus é um livro que tem milhares de anos, mais de 2000 anos, e é uma bobagem você desperdiçar a sua mocidade, a sua juventude, seguindo conselhos de pessoas velhas. O Senhor renova as forças de todos aqueles que buscam a Ele. Se você for sábio, só você desfrutará da sabedoria, e se você for tolo, só você comerá das consequências das suas tolices. E muitos jovens, sendo enganados por esse tipo de doutrina,
acabaram caindo em um relacionamento com uma gravidez precoce, com uma paternidade indesejada e querem, né, normalizar o aborto, dizendo que o corpo é meu, eu não quero agora ficar com flacidez, eu não quero agora ficar com problemas no meu corpo físico. Se você não teve domínio próprio e se você não tomou a decisão antes da gravidez, agora você não pode desejar matar uma pessoa que não tem nada a ver com as suas atitudes inconsequentes. Você tem o direito de cuidar do seu corpo. Você tem o direito de não ter uma gravidez. Você tem o direito de usar a sua inteligência para que a gravidez não aconteça. Existem vários métodos contraceptivos que podem ser adotados hoje em dia. E aquele que não deseja uma paternidade, você não tem o direito de dizer para a mulher que agora está grávida de um filho ou de uma filha sua, de dizer a ela que aborte. Depois que a criança está no ventre, ela é alguém que nasceu e tem o direito à vida. Todo tipo de aborto é um ataque à vida de uma outra pessoa e de uma pessoa inocente. Então, aquele que ama a Deus, ama o próximo e não é homicida, nunca vai defender o aborto. Versículo 4: O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O rei fala a respeito de qualquer pessoa que lhe der alguma coisa e fala a respeito de nós mesmos. Nós somos os reis da nossa própria vida. Com juízo, nós sustentamos a terra. Com juízo, nós sustentamos a nossa própria vida. Vamos dizer que a terra corresponde à nossa vida. Você é responsável por cuidar da sua terra, cuidar do seu coração, cuidar das suas emoções, cuidar dos seus pensamentos. Lá em Provérbios, no capítulo 2, na parte final, está escrito assim: os justos habitarão a sua terra, mas os ímpios serão desarraigados dela. O que esse versículo diz? Diz que os justos vão habitar a terra, significa que eles vão ter o controle, a administração, o domínio a respeito da sua própria vida. Agora, os ímpios, eles vão viver uma vida perdida. Então, o rei, aquele que governa com juízo, ele mantém o seu território. Ele domina sobre as suas emoções, sobre o território das suas emoções, sobre o território do seu corpo físico. O que ele come, se pratica atividade física, se cuida da sua saúde ou não. Mas o amigo de subornos a transtorna. Quais são os subornos que nós recebemos atualmente? A televisão, o Instagram, a internet, as propagandas estão toda hora querendo nos subornar. Estão toda hora querendo dizer: mas é só mais um chocolate, é só mais um doce, é só mais um refrigerante. Não tem problema nenhum. Faz bem, você vai ficar alegre. O gosto é muito bom, é muito agradável. E as pessoas dizem: é verdade. O outro suborno é: não tem problema. Você vai sair com essa pessoa e vai sentir muito prazer. E é só uma vez. Isso é um suborno. Eles estão querendo comprar você. Estão querendo levar você. O convite da mulher estranha, do homem estranho que você nunca viu na vida e que de repente apareceu bela ou belo, formosa ou formoso aos teus olhos naquele momento, vem para te subornar. É só uma vez. Eu tive uma discussão no casamento ontem, então é só uma vez. Isso são subornos, são tentativas de nos comprar, de nos carregar para o lado que nos afasta de Deus.
o amigo do suborno, aquele que aceita o suborno, a dopamina barata. O que é dopamina? É o hormônio do prazer. E muitas pessoas estão vivendo à base da dopamina barata, assistindo vídeos indecentes para satisfazer um prazer momentâneo, aceitando relacionamentos precários, provisórios, ficando com muitas pessoas, aceitando um contatinho e aceitam esses subornos. É só uma vez. Você sabe que com um beijo você pode contrair muitas doenças que você não sabe, e tem pessoas que são inconsequentes pensando é só um beijo, não tem nada a ver. Você não sabe quais são as doenças que uma outra pessoa pode ter que você não viu, que você não conhece. Então, o amigo de subornos a transtorna, confunde a sua própria terra. Aquele que exagera em relação à comida, nós já meditamos em Provérbios 23, e Provérbios 23 fala frontalmente contra comilança e bebedice. Quem aceita esse tipo de coisa fica confuso. Quando fala assim, o amigo de subornos a transtorna, transtorna sua terra, transtorna sua vida, transtorna o seu território, transtorna a administração do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e acaba caindo na ruína e na desgraça. O versículo primeiro fala isso. O homem que muitas vezes repreendido, ou seja, corrigido, e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se você está ouvindo essas meditações aqui e endurece a sua cerviz, a sua coluna e fala assim, eu vou fazer o que eu quero, então o quebrantamento vem de repente. De repente, a pessoa acaba num laço e a pessoa fala, por que eu fui tolo? Versículo 5: o homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Preste atenção em quem elogia você demais. Se a pessoa fica o tempo todo te elogiando, fica o tempo todo falando bem a seu respeito, isso não é algo normal. Você precisa prestar bem atenção com relação aos elogios que você recebe. Existe até um livro do Dale Carnegie que fala como fazer amigos e influenciar pessoas. E ele fala a respeito das amizades. E tem uma parte do livro em que ele fala: você não precisa se preocupar com aquele que te critica, porque aquele que critica você muitas vezes até ajuda mais, porque se você prestar atenção na crítica, você pode crescer. Você pega a pedra que lançam contra você e constrói uma escada para você crescer. Agora, aquele que te elogia, você não sabe exatamente qual a intenção da pessoa. E, em muitos casos, a pessoa que elogia esconde algum tipo de inveja. Existem pessoas que elogiam realmente de maneira sincera, mas preste bem atenção e avalie bem. Você precisa ser uma pessoa que é independente de elogios. Um outro aspecto do versículo 5 é que existem pessoas que são muito dependentes da aprovação das outras. E se alguém mal intencionado percebe que você é assim, vai começar a ficar bajulando e elogiando você para fazer com que você faça o que ela quer que você faça. Então, se você é uma pessoa que depende do elogio para poder se sentir bem, então significa que você é facilmente manipulável. E você precisa saber que você está fazendo as coisas corretas porque você sabe que está fazendo as coisas certas. E qual o parâmetro para você saber disso? A palavra de Deus. Meditando em Provérbios, todos os meses você pode definir bons parâmetros para a sua vida. Versículo 6: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Em outras palavras, no erro do homem que faz as coisas erradas, sempre existe um laço armado.
Sempre existe um mal, que ele pode até se dar bem por um tempo na vida, mas logo, logo ele vai tropeçar e cair no seu próprio laço. Mas o justo, aquele que ajusta a sua vontade e tudo que faz de acordo com a palavra de Deus, ele canta e canta de novo, porque regozijar é gozar de novo. Regozar. Então, aquele que é justo, ele canta e canta de novo. 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. No versículo 7 está falando que todo aquele que é justo, que se alinha aos mandamentos de Deus, aquele que ajusta a sua vontade à vontade de Deus, sabe que o segundo mandamento fala: ama o teu próximo como a você mesmo. E aquele que é justo, ele vai procurar cumprir o segundo mandamento. Ele vai procurar prosperar para que possa ter com o que colaborar com relação aos que são pobres. Prosperar na Bíblia, em Provérbios, não significa apenas ganhar para ter para si. Significa ganhar tanto a ponto de ter para emprestar. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, existe uma lista das pessoas que são abençoadas por Deus. E um dos pontos de Deuteronômio 28 é: você terá para emprestar e nunca tomará emprestado. Então, você terá para emprestar. Se você caminha na justiça de Deus, você enriquecerá, você prosperará, você terá para dar. E você não terá que ficar falando a respeito de problemas de dinheiro, porque não é da vontade de Deus que os seus filhos fiquem falando a respeito de problemas financeiros. Nós temos falado nessa série, em vários versículos que comentam sobre a preguiça, que para Provérbios, preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Preguiçoso também é aquele que se acomoda, aquele que tem o seu emprego e fica lá 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e não para abrir os seus horizontes e pensar: eu posso aprender outras habilidades e eu posso avançar na minha carreira e eu posso ter algo melhor, eu posso buscar algo melhor. Precisamos ser gratos e contentes com o que temos, mas também precisamos entender que precisamos prosperar enquanto estamos na terra. Uma mangueira não diz: eu já produzi 30 mangas esse mês, então agora está tudo certo. Ela continua produzindo mangas e continua, toda vez que a semente cai na terra, continua gerando mais e mais. Toda a natureza funciona no aspecto da abundância. Toda a natureza funciona assim, revelando que Deus é um Deus que criou as coisas para que prosperem. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos dizem: eu não quero ser mais pai de filhos, eu quero ser pai de pets, porque é mais fácil. Mas o Senhor deixou um ordenamento, que nós fomos criados para multiplicar, para termos filhos. Mas as pessoas estão dizendo: a condição de vida está muito difícil. Mas se as condições estão muito difíceis, elas estão porque não estamos fazendo todo o esforço necessário para prosperarmos o suficiente para termos filhos. O mundo está muito terrível, então nós precisamos prosperar no conhecimento da educação, para saber o que fazer e como educar os filhos para que eles se mantenham no caminho do Senhor. E esse é um desafio da igreja: instruir as crianças e os adolescentes para que eles sejam aptos e capazes de dizer não para o mundo e continuarem no caminho de Deus. Verso 8: os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os escarnecedores são os zombadores. Eles abrasam a cidade porque eles criam movimentos que são movimentos que não servem para nada, apenas para enganar a massa.
E tem muitas pessoas que estão participando de marchas e de movimentos que não levam a nada, porque são pessoas perdidas. Essas pessoas que ficam participando desses movimentos que não ajudam em nada, mas os sábios, eles desviam a ira. Os sábios, eles procuram tratar das situações, dos problemas, de tal maneira que a solução se apresente, de tal maneira que a resposta venha. Versículo 9. Agora, como que o sábio vai ter sabedoria, se ele não se ocupa de meditar na palavra para saber o que fazer? Por isso nós precisamos meditar na sabedoria para ter sabedoria, para poder perceber aquilo que está errado e poder conduzir para o caminho certo. Por isso é tão importante estudar e meditar em Provérbios todos os meses, porque quando você medita uma vez, às vezes você não entende muito bem um ou outro versículo, mas de você ler várias vezes e repassar os olhos naquele texto, numa segunda, numa terceira, numa quinta ou sexta vez, você vai aprendendo e a palavra vai tomando conta do seu coração e a sabedoria passa a ser algo natural e você consegue falar a respeito dela de maneira fácil, que é o que Salomão fala. Tem vários provérbios que dizem: para o sábio, a sabedoria é algo fácil. O caminho da prudência é facilmente encontrado para aquele que todos os dias busca sabedoria. 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Então, nunca brigue, nunca discuta com um tolo. Mesmo que você pense assim, é só um tolo, eu vou fazer uma brincadeirinha com ele para dar um pouco de risada da tolice dele. Você dá risada da tolice dele, mas depois ele vai de alguma forma te perturbar e te incomodar. Versículo 10: Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os homens sanguinários são aqueles que são homicidas e são aqueles que vivem desejando a desgraça do próximo. Quando eles veem alguém que é honesto, que é verdadeiro, que é transparente, que é correto, eles ficam inquietos. Se você faz as coisas corretas, sempre vão haver pessoas para apontar o dedo a você e dizer: por que você é tão certinho? Por que você é tão certinha? Vão dizer a você: você não erra, você não faz nada errado. Por que você não adultera? Por que você não prostitui? Por que você não mente? Por que você não engana? Por que você não toma vantagem naquele dinheiro? Por que você não usa o seu tempo no seu trabalho fazendo acessos a Instagram e vendo coisas particulares e furtando o tempo do trabalho? Você é muito certinho. Esses são os sanguinários. Eles querem ver o seu sangue. Eles querem ver você fazendo as coisas erradas para que você tropece, para que eles possam dizer: eu não fui o único que tropecei. O meu colega também tropeçou. É impressionante como aqueles que são maus ficam incomodados com os que fazem a coisa certa. Eles só querem ver você tropeçando para que eles possam dizer que é normal que as pessoas tropecem e sofram as consequências. Isso faz parte da vida. É normal você sair um dia e se embriagar um pouco e exagerar na dose e fazer coisas erradas, e muitos desses sanguinários ficam dando risadas, contando das suas, entre aspas, aventuras que fizeram ontem ou no último final de semana, e as aventuras deles consistem em fazer coisas erradas e ficarem tropeçando e fazendo os outros tropeçarem. Fuja desses falsos amigos. Corte do seu relacionamento essas pessoas antes que você seja influenciado e acabe na mesma sarjeta e desgraça em que eles vivem. Pode parecer que eles são muito felizes, mas tudo aquilo é uma ilusão e uma mentira. Você já ouviu a história de que um dia
um homem chegou e foi convidado a passar um dia no céu e um dia no inferno. E ele chegou no céu, e os anjos estavam cantando, e o céu estava azul, e tudo estava em ordem, e todos estavam de branco, e todos estavam em uma grande paz. E depois, no dia seguinte, ele foi ao inferno. E no inferno, as pessoas estavam andando de limusines, estavam com o tapete vermelho, estavam vestidas de smoking e de vestidos longos, e as pessoas estavam comendo muito bem. Então a pessoa disse: o céu é muito bom, mas o inferno é muito melhor. Então a pessoa foi levada ao inferno e quando ela chegou ali, ela caiu em um lugar de horror e perguntou: mas não foi isso que eu vi? Então o diabo disse para a pessoa: ontem nós estávamos recrutando, hoje nós estamos falando a verdade. Não se engane com as aparências. Os homens sanguinários dizem que estão muito felizes e que tudo está indo bem, mas na verdade eles são grandes mentirosos. Eles querem a sua alma e querem arruinar você. Versículo 11: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O versículo 11 fala mais uma vez a respeito da ira, porque o versículo 8 já nos disse que os escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. E o 11 fala que o tolo expande a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O sábio tem domínio próprio. Ele avalia as suas emoções, ele cuida da sua terra. O sábio, ele é aquele que assume o papel de ser o rei da sua terra, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Ele domina a respeito do seu corpo, a respeito da sua alma. Ele não deixa entrar falta de perdão, ódio, rancor, raiva, ressentimento. Ele não age sendo fiador de ninguém e nem emprestando dinheiro para ninguém, justamente para não ficar aguardando que a outra pessoa vai honrar o seu compromisso. Ele já se ele já se precavê, ele já vai adiante, ele já sabe que Provérbios recomenda: não seja fiador de uma outra pessoa. Se alguém lhe pede dinheiro, faça uma doação, porque se a pessoa está pedindo, é porque ela não tem e é porque ela está precisando. Emprestar é a mesma coisa que você perder o dinheiro e perder o seu amigo. Então, se você tem, diga: vou te fazer uma doação. Se você não tem todo o valor, a pessoa te pediu 100. Você pega e dá 5 para ela e fala: olha, eu não tenho 100, eu não empresto, mas eu te dou 5 e agora os outros 95 você pode correr atrás. Assim você livra a situação. Se a pessoa for muito próxima de você, você deu alguma coisa e fala: eu dei o que eu tinha. Ou seja honesto e diga: eu não tenho e mesmo que eu tivesse, não te emprestaria, porque você tem que administrar melhor o seu recurso. Dependendo da pessoa com quem você está falando, você precisa dizer isso. Se é o seu irmão, se é o seu parente, se é o seu familiar e se é uma pessoa que faz parte da sua comunidade religiosa, você precisa trazer a palavra. E se a pessoa está no nível de maturidade suficiente para ouvir isso, então você deve declarar a palavra para que a pessoa seja sábia. Isso se a pessoa aceitar a correção, porque já temos lido em Provérbios 9: corrige o sábio e ele se tornará mais sábio, mas nunca corrija o tolo, para que ele não te incomode. Então apenas diga: eu não empresto, eu não tenho. Eu sigo Provérbios 6, que fala: não seja fiador de ninguém, procure administrar melhor o seu recurso. Um tolo expande toda a sua ira, mas, dependendo da pessoa, é melhor que você não diga nada, que você simplesmente diga: eu não tenho. Versículo 12: o governador, e se você disser: ah, mas eu tenho uma poupança, talvez você tenha pensado assim: mas eu tenho uma poupança,
eu tenho uma aplicação financeira, a pessoa me pediu 100 e eu tenho 1.000 guardado. Então, se eu disser que eu não tenho, eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Se alguém te pede dinheiro 100 e você tem 1.000 na sua poupança, no seu investimento e você fala para a pessoa, eu não tenho, você está querendo dizer o seguinte: todos os 1.000 que estão lá na minha aplicação são meus. Eu não tenho para dar para as outras pessoas. Aquilo que eu tenho é para mim. E se eu tomar a decisão de tirar 50, 100 ou 200 dos 1.000 que eu tenho para alguém, em razão de uma doação, porque eu quero ajudar um pobre, isso é uma decisão minha. Não é porque alguém está me pedindo emprestado 100 e que eu tenho 1.000 que eu tenho que dizer para essa pessoa que eu tenho. Eu estou dizendo para ela, eu não tenho. Eu não tenho para emprestar. Porque o meu recurso não é para emprestar e nem para ser fiador de ninguém. O meu recurso é para fazer uma doação se Deus disser que eu devo fazer. Eu vou colocar as causas e as pautas nas quais eu devo ajudar os pobres. Mas não vou investir o meu dinheiro em pessoas que são péssimas gestoras, que administram mal seus próprios recursos e depois querem fazer do meu caixa o segundo caixa delas, que querem fazer da minha força de trabalho a força de trabalho delas, que é um trabalho que eu é que estou trabalhando, e não a pessoa que está vivendo de pedir emprestado e enganando as outras pessoas. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Veja que Provérbios 29, ele falou aqui no versículo 5 que o homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. E nós falamos aqui que precisamos tomar muito cuidado com os elogios. E aqui, no versículo 12, nós também precisamos tomar cuidado com aquelas pessoas que vêm para nos contar que o fulano falou mal de você, o cicrano está com inveja de você, o cicrano lá está mentindo a seu respeito. O governador é quem governa a sua própria vida. Aquele que governa bem a sua própria vida e fica dando atenção às palavras mentirosas, logo, logo vai achar que todos os seus servos são ímpios. Logo, logo vai achar que todo mundo é contra ele. Então, tome cuidado com fofocas. Tem pessoas que vivem criando intrigas. Você viu o fulano lá? Falou que você tá com uma roupa que não combinou hoje. Você viu lá? A pessoa falou isso a teu respeito. Não dê atenção a esses tipos de palavras porque quem fala do outro fica criando fofoquinhas, ele fica criando laço para arruinar a sua vida. Ignore esses tipos de comentários. Você tem mais o que fazer da sua vida. Tem pessoas que ficam completamente desequilibradas. Nossa, aquela pessoa falou isso de mim? E começam a chorar e começam a se lamentar e começam a ficar com sofrimento, com dor no coração, e depois cruzam com aquela outra pessoa no corredor que nem falou, às vezes nem falou nada. E aí a pessoa fica se preocupando com isso. Você precisa superar a sua necessidade de aprovação. Mesmo que a pessoa tenha falado alguma coisa a seu respeito, quem é a pessoa para criticar você naquilo que você está fazendo? Você precisa cuidar da sua própria vida. Seja o governador da sua vida. Versículo 13. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Usurário é aquele que cobra usura. Usura significa juros altos. Então, o pobre e aquele que cobra juros altos, ou seja, aquele que é dono de banco, o que o versículo está falando é o pobre e o rico se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Deus está dizendo que não há acepção de pessoas. Muitas vezes o rico olha para o pobre, condenando, criticando, dizendo é um pobre. E muitas vezes o pobre olha para o rico e pensa: ele fica com aquele carrão,
ele fica com aquela mansão e também fica criticando e muitas vezes carregando inveja no coração em relação ao rico. Tanto ser pobre e ficar criticando o rico, quanto ser o rico e ficar humilhando o pobre, tudo isso está fora da direção de Deus. Deus quer que todos prosperem, que todos não fiquem dependentes e reféns da falta de recursos. Como nós falamos a respeito da mangueira e que a natureza toda prospera, o texto da Bíblia o tempo todo fala que nós devemos desenvolver habilidades e ser diligentes e prosperar. Então, ser pobre, na verdade, sentir falta de muitas coisas, é falta de sabedoria, de falta de compreensão de que Deus não deseja que ninguém tenha falta de nada. Deus pode permitir que alguém passe por uma crise com o propósito de que, na falta, a pessoa aprenda verdades espirituais, como ele fez com Jó. Mas o livro de Jó não termina com Jó tendo perdido tudo. Termina com Deus dando a ele depois o dobro daquilo que ele tinha. Então isso mostra que o tempo da fome e o tempo da doença de Jó serviu para que ele visse ao Senhor de perto, que é o que Jó fala. Ele fala assim: eu sabia, conhecia o Senhor de ouvir, agora os meus olhos o veem. Então a pobreza, a luta que ele passou, teve um propósito. Agora, o usurário é aquele que quer além daquilo que é suficiente e ele fica sempre carregado de ganância. Mas o pecado do usurário precisa ser tratado por Deus. Nem o pobre condena o rico, nem o rico condena o pobre, porque o Senhor é que dá a luz para os olhos de ambos. Deus formou a todos e Deus ama a todos. E João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é para todo aquele que crê em Deus. Deus quer que você que está na pobreza compreenda que Ele quer que você enriqueça e que você prospere. E Deus quer que você, que é muito rico, entenda que você não é melhor do que o pobre. E que nunca você deve se basear nas suas riquezas e bens materiais para pensar que é superior em relação a ninguém, porque você não é. Porque o Senhor criou também aquele que está hoje na pobreza. Ninguém nasce pobre. Todos nascem com a imagem e semelhança de Deus. Todos nascem com o potencial de prosperar. Mas a pessoa se faz pobre. E ela prefere ficar e estar na pobreza quando não faz o que precisa ser feito. Versículo 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Então, quando você julga as pessoas com a verdade, você vai firmar o seu trono. 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Corrija os seus filhos. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O ímpio sempre vai cair. 17. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Mais um versículo que fala sobre correção dos filhos. Então, Provérbios 29 tem dois versículos, o 15 e o 17. O 15 fala para você aplicar a disciplina e o 17 para castigar o filho. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia é pregar a palavra. Nós precisamos pregar a palavra para que o povo conheça a palavra e saiba quais são os critérios de justiça. 19. E o que guarda a lei vai ser bem-aventurado. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Quem é servo? É aquele que não quer ser sábio. Todo aquele que é sábio vai ter domínio sobre o que faz. 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele.
Versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por último, por derradeiro, no final, ele quererá ser seu filho. Preste atenção em como você trata as pessoas. Trate as pessoas com respeito, mas faça distinção entre os que são teus filhos e os que são amigos. Se você trata muito bem uma pessoa, você vai acabar assumindo a responsabilidade por ela. No livro O Pequeno Príncipe, tem uma frase que diz assim: És responsável por aquele que cativas. Em outras palavras, você é totalmente responsável quando você trata uma pessoa muito bem. Tem muitos homens e mulheres que às vezes veem um colega de trabalho ou algum colega de faculdade que está passando por um tempo de crise e querem ficar muito próximos, dizendo: Ah, ele ou ela estão precisando muito do meu apoio. E depois acabam caindo num laço, se envolvendo com a pessoa. Por quê? O teu apoio exagerado faz a pessoa enganar-se e pensar que aquilo serve para um relacionamento. E muitas traições e adultérios começam assim. Ah, coitadinha, eu vou ajudá-la. Ah, coitadinho, ele perdeu o pai, aconteceu isso com ele, vou ajudá-lo. E daqui a pouco você está no laço. Veja como você trata as pessoas. 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Terceiro versículo falando a respeito da ira e falando a respeito de quem é furioso e não tem domínio próprio. 3 vezes falando: domine sobre a ira e sobre a fúria. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Contra a soberba e em favor da humildade. 24. Que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Se você fizer parte de pessoas que roubam os outros, você vai ouvir o que não quer. Vai receber maldições. Denuncie quem faz coisas erradas. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Quando você tem medo de fazer as coisas na sua vida, você acaba ficando em dúvida. E a dúvida faz você não fazer tudo o que precisa ser feito para que dê certo. Então isso acaba sendo um laço para a sua vida. Agora, quando você confia em Deus, você pega um projeto, você tem a resposta de Deus e você vai prosperar. Em Provérbios 16:3 está escrito assim: confia os teus planos, os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Ore a Deus e apresente os seus projetos a Deus e com base em provérbios. Você vai ter firmeza em relação aos seus passos. Você vai obter conselhos de pessoas mais experientes que você. Provérbios fala que você deve ouvir a multidão de conselheiros. Então você vai ter segurança, você vai estar num alto retiro. Mas o homem que tem medo, quando você faz alguma coisa em dúvida e com medo, significa que você não tem toda a informação necessária. Então você vai cair em algum laço, em alguma armadilha, porque você foi alguém com medo, com receio. Seja alguém que vai atrás da sabedoria, para que você saiba dos seus passos e possa caminhar com o Senhor e na iluminação do Senhor. Porque na luz do Senhor, todo o texto de Provérbios fala, você deve realizar tudo com sabedoria, com cálculo, com prudência, com discernimento, com conhecimento, com instrução, com informação e ouvindo conselhos. Todo o livro de Provérbios fala a respeito disso, que tudo que você faz tem que ser cercado pela verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria fala a respeito de tudo isso e fala a respeito de ser correto e de andar sempre na justiça. Fazendo essas coisas, não tem como você tropeçar. Essas são as recomendações do Senhor. E se você anda nelas, você está em um alto retiro. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos querem ser amigos daqueles que têm dinheiro, daqueles que são poderosos, daqueles que são príncipes. Mas o juízo de cada um vem do Senhor, mas é o Senhor que vai julgar o que nós estamos fazendo, se estamos indo bem ou mal.
E 27, abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio de retos caminhos. Em outras palavras, aquele que faz as coisas certas considera abominável os que fazem coisas erradas. Os que fazem coisas erradas consideram absurdo aqueles que fazem as coisas certas. Escolha bem os seus amigos. Ande com as pessoas que fazem as coisas certas, porque elas serão suas verdadeiras amigas e vão realmente andar na justiça com você. E evite os ímpios, porque eles abominam você que faz as coisas certas.